Agora, olha, a partir disso que a Vânia traz e que reforça o que outros já trouxeram, olha como talvez seja importante os nossos grupos, os nossos temas e as nossas tarefas terem mais esse olhar prático. Terem mais os desafios do dia a dia, né? Será que os nossos grupos, eles não podem ser mais efetivos? Por exemplo, a gente começa discutindo educação de filho. E aí, da educação de filho, você vai para o conceito de planejamento reencarnatório, você vai para perispírito, você vai para mundos habitados, você vai para um monte de outros conceitos, mas porque você está vendo uma aplicabilidade daquilo ali, isso começa a ficar muito mais fácil de aprender do que o contrário, que é, pega-se todos os conteúdos em isolado, memoriza todos os conteúdos e depois um dia você vai ter que colocar isso em prática. Não vai colocar daí. Então, vocês entendem que essa lógica é uma lógica que hoje já está muito presente como método de educação. Um dos métodos que a gente chama é aprendizagem por resolução de problemas. Então, ao invés de nós ficarmos aprendendo conteúdos, a gente parte de um problema e dali é que eu vou desenvolvendo o meu aprendizado. Eu não sei se eu falei naquele sábado, então pode ser que fique repetitivo, mas é melhor repetir. No Brasil, isso eu ouvi de um médico, professor, amigo meu, hoje as faculdades de medicina não podem mais abrir no método tradicional anterior, de conteúdo. Então estudava primeiro, segundo e terceiro ano, um monte de disciplina, de química, bioquímica, não sei o que, anatomia, tudo separado, e depois ia para aplicação no quarto ano. Hoje em dia o que eles fazem? No primeiro ano começa a trabalhar com problemas. Então o aluno de medicina do primeiro ano começa discutindo um caso de infecção. E da infecção vai para a bioquímica, vai para a não sei o que molecular, vai para não sei o que, porque da tentativa de entender o que é uma infecção é que surge a busca pelos conteúdos. Veja que o conteúdo ele está a serviço de uma aplicação, de um problema, e não depois você se vira. Então me dizia ele que uma universidade, uma faculdade de medicina hoje não abre mais, não pode no Brasil abrir no método antigo. Tem que trabalhar agora a partir do que a gente chama de metodologias ativas. Você precisa se implicar com o teu aprendizado. Aqui também é assim? É? Não, mas aqui é assim já há muito tempo. Que eu estudei dava uns cenários pra gente, né? Um pepino para poder resolver, né? Vamos falar assim, né? E aí você usava o raciocínio crítico que a gente fala. Claro. Agora, a grande questão no centro espírita, que é interessante para a gente pensar, é assim: vocês vão ler esses livros, na maioria dos livros que for ler de educação ativa, os autores vão dizer assim: o educador tem que buscar, criar ou elaborar situações problema, para que a partir disso desenvolva um aprendizado. Então, eu vou dar uma aula de física. Eu não posso simplesmente ir lascando o conteúdo. Eu preciso criar uma situação problema, onde o meu conteúdo vai entrar ali. Ok, então temos como princípio que eu preciso partir de situações problema. Aí eu pergunto para vocês, no centro espírita, você precisa criar alguma situação problema? Não. Posso falar uma coisa? Só um pouquinho. Todo mundo vem com situação problema? Só tem problema. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você só precisa ouvir as pessoas. Porque se você ouvir, já tem ali um monte de problemas. Então olha que interessante, as pessoas já vêm com um monte de problemas. O nosso trabalho seria ir trazendo o conteúdo a partir do interesse delas. Mas o que a gente fez? A gente inverteu. Cala a boca, não interessa teus problemas. Agora, a aula primeira é que é Deus. E todos vão falar a mesma coisa. Vejam bem a pergunta. Não é quem é Deus, é que é Deus. Todo mundo fala isso. É só isso que a gente consegue falar nessa questão. Aí não consegue avançar muito mais.